Olá, muito boa noite. Vamos começar mais uma vez Jesus e saúde mental. Vocês perceberam que nós temos aberto algumas mensagens do livro Episódios Diários, da benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro, como tem ficado muito perceptível, ele acaba trazendo muitos insights psicoterapêuticos para o nosso dia a dia, da gente refletir sobre o nosso comportamento, tentar fazer mudanças comportamentais que sejam saudáveis. Então, de certa forma, é como se ele pegasse ali a série psicológica, em que fala a parte teórica, e aqui, junto com outras mensagens, não apenas esse livro, mas outras mensagens da Joana, ela traz, então, insights psicoterapêuticos. E esse livro, particularmente, nós temos uma afinidade bastante grande e temos, então, aberto para podermos comentar. Hoje, iremos comentar a mensagem chamada Cansaço. E nós temos a grata satisfação de ter conosco a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, que muitas vezes tem vindo para responder perguntas junto comigo, mas que hoje a gente vai fazer esse bate-papo em torno da benfeitora Joana de Ângeles, em torno da mensagem Cansaço desse livro, Episódios Diários. Então fica comigo depois da nossa vinheta. Muito bem, Ana. Vamos então nos nossos episódios diários. A gente pensou em conversar sobre cansaço e é a mensagem 6 desse livro. São 2 páginas pequenas que eu vou ler aqui para a gente poder refletir junto. Quando te sintas sitiado pelo desfalecimento de forças ou o cansaço se te insinua em forma de desânimo, para um pouco e refaze-te. O cansaço é mau conselheiro, produz irritação ou indiferença, tomando as energias e exaurindo-as. Renova a paisagem mental, buscando motivação que te predisponha ao prosseguimento da tarefa. Por um momento, repousa, a fim de conseguires o vigor e o entusiasmo para a continuidade da ação. Noutra circunstância, muda de atividade, evitando a monotonia que intoxica os centros da atenção e entorpece as forças. Não te concedas o luxo do repouso exagerado, evitando tombar na negligência do dever. Com método e ritmo, conseguirás o equilíbrio psicofísico de que necessitas, para não te renderes à exaustão. Jesus informou com muita propriedade, numa lição insuperável, que o Pai até hoje trabalha, e eu também trabalho, sem cansaço nem enfado. A mente renovada pela prece e o corpo estimulado pela consciência do dever não desfalecem sobre os fardos, às vezes quase inevitáveis do cansaço. Age sempre com alegria e produz sem a perturbação que o cansaço proporciona. São insights bem diretos, né? E bem práticos. E eu começo aqui pensando, Ana, o cansaço é mau conselheiro, produz irritação ou indiferença, porque toma as energias e exaure as nossas energias. O cansaço é mau conselheiro. Não tem como eu não lembrar da famosa música do Legião Urbana, do Renato Russo, que diz assim: muitos temores nascem do cansaço. E é interessante, de fato, quando nós estamos nesse cansaço físico, por exemplo, inevitavelmente, em alguma medida, né, maior ou menor, esse cansaço físico, ele acaba gerando algum cansaço mental. E aí ela usa a palavra enfado, né? Enfado tem a ver também com esse cansaço mental. E aí, quando nós estamos com cansaço mental, fica um ciclo vicioso, ou outra palavra, uma bola de neve, né? O cansaço mental gerando indisposição física, a indisposição física gerando o cansaço mental. E é interessante a gente pensar nessa perspectiva que, às vezes, algumas emoções mais pesadas, ela coloca aqui a irritação, ou seja, a raiva, né, expressada no comportamento irritado, ele pode nascer também desse cansaço. Por isso que é muito comum, vamos supor, você está com alguma gripe, alguma virose, aí você pode pensar assim: eita, vai ser bom porque agora eu vou produzir, vou poder faltar sem culpa, né, porque estou adoecido.
mas aí não consegue vir, né? Não vem a cognição boa, não vem a motivação que a gente precisa para poder atuar. Então, eu começo refletindo um pouco nesse link que a Joana coloca muito bem, que o cansaço é um mau conselheiro, porque ele acaba gerando outros comportamentos e acaba gerando outras emoções, né, mais negativas. Então, que bom te encontrar, Leonardo, que beleza, que bom a gente se encontrar nesse trabalho do bem. Sobre o cansaço, tem muita coisa que eu fui pensando à medida que você foi falando aí. Primeiro, eu queria dar uma referência que esse textinho aqui do Episódios Diários, que ele é pequeno aparentemente, que ele é muito profundo, ele tem uma ligação boa com um texto chamado Neurastenia, no livro Conflitos Existenciais, da mesma autora. Então, assim, o cansaço, ele é um sinal de alerta, não é? Tem alguma coisa acontecendo com você, se você acorda cansado, se você está frequentemente cansado, está na hora de você examinar o que está te acontecendo na sua rotina, que você não está conseguindo reabastecer-se de energia. Então, quando ela diz aqui, cansaço é mau conselheiro, é que quando está cansada, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é largar tudo. E o que ela está dizendo assim, olha só, antes de você largar tudo, cansado não é um bom lugar para você tomar decisão. Então, antes de largar tudo, soltar, abandonar e não sei o quê, seria bom você descansar. Descansa um pouco, para depois você conseguir tomar uma decisão num lugar melhor. Seja um cansaço físico, um cansaço emocional, ou um cansaço mental, ou de que ordem for. Tem muitas coisas que nos cansam. Por exemplo, muita emoção nos cansa. Se a gente está passando por uma circunstância que a gente está com uma grande quantidade de demanda emocional, isso traz cansaço. Você pode sentir esse cansaço fisicamente, ou você pode sentir esse cansaço até você começa a ficar com a memória mais fraca, você não consegue tomar decisão, não consegue ter um raciocínio inteiro por exaustão emocional. Por exemplo, as pessoas que estão passando pelo luto, né? Então, é um cansaço de ordem emocional, eu chamo de ressaca, né? Quando você passa por algo que você sente muita coisa. Por exemplo, um turista. Um turista vai numa cidade e às vezes ele vai num lugar que o toca muito emocionalmente. Isso dá um cansaço também. Então, existem muitas formas de a gente ficar cansado. Quando a gente trata de alguém idoso durante um grande tempo, isso dá um cansaço emocional e físico. Quando você lida com pessoas muito adoecidas de longo prazo. Então, às vezes pode ser um cansaço porque você está trabalhando demais, existe o burnout, né? Então, temos cansaço de muita ordem. Então, não é hora de você tomar nenhuma decisão, precisa descansar. Mas há quadros de cansaço estranho, que você pode explicar melhor, que é assim, que a gente descansa, deita, mas não adianta, porque não consegue acordar renovado. O que acontece com a gente, hein, Léo, quando a gente fica assim? A gente deita, fica lá no sofá largadão, mas continua cansado. Pois é, assim como o nosso corpo, assim, da cabeça para baixo precisa de repouso, o nosso corpo da cabeça para cima também precisa de repouso, né? E o repouso vem com o sono. Só que o sono, dependendo do quadro, né, psicopatológico, psiquiátrico que a pessoa esteja passando, a cabeça da cabeça para cima, né, do pescoço para cima, não consegue desligar. E aí nós temos um excesso de ativação cerebral que gera o que a gente chama de ruminações, o pensamento não consegue parar, e aí vem assim aquele paradoxo que a gente vê numa depressão, em que a pessoa está sem energia, mas às vezes inverte o dia pela noite. E fala que ao longo do dia eu fico cansado, mas quando chega de noite eu não consigo dormir. É uma das possibilidades de apresentação, a depressão é muito multifacetada, apresenta de várias formas, essa é uma das maneiras. Ou então um transtorno de ansiedade, né? A pessoa acorda até disposto, mas ela tem uma fatigabilidade. Não é uma fadiga, é uma fatigabilidade. Ela se cansa com muita facilidade, ela se esgota com muita facilidade. E aí era de se imaginar que quando ela fosse deitar à noite, ela conseguiria dormir. Mas não, a cabeça não desliga. Nós temos uma
só para vocês saberem que tem um nome, né? Um sistema reticular ativador ascendente, que é um liga-desliga do nosso cérebro, e quando você está pensando muito com as ruminações, o cérebro não consegue desligar. Então, pode ser um sinal, né? Especialmente o cansaço mais mental, né? Que o paciente fala assim, doutor, não é um cansaço físico só, é um cansaço mental. Pode ser um sinal de adoecimento. Por outro lado, antes do adoecimento, pode acontecer de a pessoa constantemente estar se sentindo exausta, se sentindo assim meio sem saída, meio sem soluções, né? Os problemas muito intensos e ele não consegue ter uma solução a curto prazo, porque realmente alguns problemas não têm a solução que a gente imaginaria, o que a gente desejaria a curto prazo. Por isso que a gente tem outras instâncias do evangelho que são pouco faladas assim na psiquiatria e na psicologia atual. Por exemplo, resignação. É uma palavra pouco falada, mas não deixa de ser uma atitude mental e emocional para lidar com situações em que a resolução daquela situação não se dá a curto prazo, nem a médio, às vezes só no longo prazo, ou seja, em outra existência, e a gente precisa de um movimento de mudar a estratégia mental e mudar a estratégia emocional com aceitação e com fé para poder lidar com a situação sem esse tipo de cansaço que significa desvitalização. Um cansaço que talvez seja útil é o cansaço que desarma, que a gente está falando do cansaço que gera um mau conselho, né? Mas também na guerra. Muitas guerras acabam por causa do cansaço, né? As pessoas estão exauridas, não por causa do amor, né? Então, quando você está guerreando com a sua cabeça, com a vida, com Deus, né? A resignação seria um caminho de um cansaço saudável nesse sentido. Tipo, olha, não tenho como resolver, mas eu vou me deixar, né? Deixar a vida levar no sentido saudável do termo. Não é deixar a vida levar o sabor da onda dos prazeres, digamos assim. Mas é deixar os desígnios, controlar, né? deixar os desígnios divinos, né? Ou seja, a vida imortal, levar nesse trabalho mais profundo. E aí, Ana, eu vou passar para tu, mas eu vou trazer um outro ponto que eu queria chamar a atenção também. Esse cansaço recorrente pode até não ser ainda sinal de adoecimento psiquiátrico, de depressão, de transtorno de ansiedade já, ou seja, patológica, portanto, ansiedade patológica, mas pode ser um sinal de insatisfação, né? Quando a pessoa está insatisfeita com ela, com a vida, com as pessoas, quando ela está eternamente insatisfeita, ela provavelmente vai se sentir frequentemente cansada. E aí a gente tem que pensar, essa insatisfação é algo que eu posso mudar externamente, ou é mais uma mudança de postura, de aumentar mais a minha satisfação pessoal com gratidão, otimismo, esperança, essas estratégias que elevam a satisfação, ou realmente a insatisfação é por causa de um fato que eu posso mudar, não preciso sair. A gente falou aqui umas perguntas e respostas muito sobre relacionamentos, né? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, obsessões entre encarnados. Então, eventualmente, pode ser uma situação que pode ser modificável e a insatisfação precisa ser um alerta para mudança. Mas, de outras vezes, a insatisfação fala de uma constante, né, visão pessimista de si, do mundo e da vida. Então, eu estou desdobrando 3 cansaços, pegando a depressão, né, pegando esse cansaço que poderia ser conselheiro de uma resignação, sair de uma guerra, de uma conciliação também entre o externo e o interno, e o cansaço como um sinal de satisfação também, e pensar, será que a insatisfação não é uma postura que precisava mudar, né, de internamente falando? Fiquei aqui pensando que você está levantando a ideia de que existe um cansaço bom, aspas, que é quando eu não consigo tomar determinadas decisões ou fazer algumas mudanças na minha vida, e eu vou levando, eu vou sustentando, eu vou segurando a corda, e um custo altíssimo de ordem emocional, de ordem física, e eu estou segurando porque eu acho que tem que ser assim, porque eu quero que seja assim, eu não desisto,
até que o cansaço de ficar segurando aquela ponta da corda fica tão grande, que vai cair nessa palavra que ela usou aqui, do enfado, do tédio. Eu fico entediado daquilo, aí o cansaço é o caminho, né, de recuperação, porque aí no cansaço eu consigo soltar a corda, né? Então, nesse sentido, a gente teria um cansaço benéfico. Eu vou botar bastante aspas aqui para vocês não confundirem as coisas, mas, assim, determinados trechos da nossa vida, só o cansaço é a nossa esquina de pedra. Só o cansaço é que me permite fazer a mudança que eu não admitia ter que fazer. Então, a gente não precisa chegar nesse lugar do cansaço extremo. A gente poderia, quem sabe, desistir antes, soltar antes, confiar antes, porque quando você estava falando aí, deixa a vida me levar, tem nesse sentido bem de desleixo, que não é desse lugar, é no sentido de que há uma parte da vida que, sim, corresponde diretamente às ações nossas, mas há uma parte da nossa vida que não, que depende de tantas outras coisas, em última instância, dos desígnios divinos, que a gente precisa aceitar, que a gente precisa concordar, que a gente precisa soltar, entregar. E nesse lugar, se a gente não se resigna a isso, se a gente não se abre para ler esses sinais divinos, a gente vai até o esgotamento para fazer essa mudança. Que a música que eu lembrei, né, que acabou vindo na Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, né? Mas essa é do desleixo, né? Assim. Aí a Joana coloca no final, meu pai até hoje trabalha. Uhum. Se a gente pudesse pegar essa música, né, e se fosse uma composição espírita, ela talvez pudesse dizer assim, deixa a vida universal me levar, e eu confio em Deus, né? Ou seja, confiando que Deus faz um trabalho, que Deus opera na vida universal e na minha vida pessoal, eu às vezes preciso entender que a ruminação do meu pensamento não vai me levar a canto nenhum. E aí onde ela coloca o repouso, por um momento, repousa. Ou seja, por um momento, admite o teu cansaço, a fim que no repouso tu consigas um vigor. E aí o repouso pode ser tanto sono mesmo, mas o repouso, assim, de parar de pensar tanto e confiar um pouco mais em Deus, né? Não deixa de ser que a confiança é um repouso em Deus, né? A confiança é esse repouso que é motivado pela percepção de que, olha, só com minhas forças, só com meu entendimento, eu não consigo. Isso só está me levando à exaustão de um cansaço, né? Que pode ser útil para eu poder sair da guerra e entrar na harmonia universal, né? É um pouco mais complexo, mas eu acho que é bem interessante a gente pegar o que a vida, né, comumente nos apresenta e pensar assim, se fosse espírita, como é que eu posso transcender? Acho que teria um pouco disso, né? Deixa a vida me levar, universalmente falando, que Deus me leve, né? Que Deus me leve, que Deus me conduza. Em ti eu me entrego. Essa é uma perspectiva interessante, né? Porque nós somos muito, às vezes, vaidosos, assim, no sentido de de achar que a gente tem o controle das coisas, né? Não deixa de ser um pouco de prepotência, né? Ou seja, é uma potência do tempo. Eu venho pensando nisso, assim. Eu venho pensando, assim, em trabalhos, pegar o trabalho espírita agora, muitas pessoas espíritas, né, trabalhadores espíritas, não só frequentadoras, nos escutam, e esse é um dilema do trabalhador espírita, né? A ansiedade de perfeição, a ansiedade de evolução, a ansiedade de ser feliz, a ansiedade de pureza. Então, tudo é motivado por algo muito bom, que é a evolução, é o crescimento, né? Mas é curioso, porque, ao mesmo tempo, quando chega um trabalho de uma envergadura um tanto quanto maior, a gente às vezes fica assim, com medo, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que... E aí eu fico pensando assim, bem, se a vida universal me trouxe isso, eu não precisei fazer um esforço tenso, um esforço prepotente de usar os recursos normais, mundanos, digamos assim, para estar onde eu estou. Talvez eu tenha que confiar nos benfeitores, né? Que os benfeitores sabem um pouco mais do que eu. E se eles estão dizendo que eu posso, seria meio potência minha, né? Achar que não posso.
Então, é uma outra... E também confiar que, à medida em que eu começo, me entrego de coração num trabalho, eu vou aprendendo com o trabalho. Né? Eu posso até não ter todos os recursos agora, antes de começar, mas, à medida em que eu me envolvo, eu vou aprendendo a trabalhar trabalhando. Eu tenho recurso para começar, né? Isso, exatamente. E não recurso para terminar ainda, né? Isso, né? Então precisa de uma dose de humildade, né? Mas gostaria de falar uma coisa importante sobre o cansaço. No Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, os espíritos falam sobre o limite do trabalho. Falam da necessidade do repouso. Porque aí a gente vai trabalhar melhor. E aí eu também queria acrescentar que, se o seu cansaço tem a ver com o trabalho, seja ele um trabalho assistencial, um trabalho remunerado, um trabalho, enfim, né? O trabalho, né? Qualquer um que você esteja, o trabalho de cuidar de alguém, enfim. Você precisa se perguntar de que maneira eu posso me nutrir nesse trabalho que eu estou, nessa tarefa que eu estou. Porque se ela só me tira, eu preciso encontrar aonde então eu me abasteço, aonde eu recebo. Se não é na própria tarefa, se não é no próprio trabalho, aonde eu posso me abastecer para eu poder estar diante desse trabalho com condições de oferecer o meu melhor. Porque a gente vai, às vezes, reparando, gente, que não é exatamente a tarefa, é como eu faço a tarefa que me exaure. Se eu sou perfeccionista, por exemplo, pode ser uma coisa simples, ela se torna exaustiva. Porque eu quero fazer tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que eu estou oferecendo um tipo de energia que não era a energia própria para aquele trabalho. É de outra ordem, que é da ordem da exigência, é da ordem que talvez da vaidade, enfim, tem muitas razões. Mas eu queria apontar que quando você se sentir cansado, você pode achar que é exatamente do que você fez, mas é importante você também pensar no como você faz. Então, por exemplo, reflexão. Reflexão é útil, necessário e maravilhoso. Mas se você é um reflexionado obsessivo, isso começa a te fazer mal e te cansa o pensamento. Então, não é a reflexão o problema. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que falou assim, eu estou cansada desse negócio de autoconhecimento, eu não quero mais esse negócio de autoconhecimento, não. Eu disse, minha amiga, a questão não é autoconhecimento, é maravilhoso o autoconhecimento, mas como é que você está fazendo isso? Se você está fazendo isso ao modo desesperado, se você está fazendo isso querendo resultados para ontem, se você está fazendo isso de modo ansiogênico, claro que isso te cansa. Autoconhecimento não é assim, né? Então, a maneira como a gente faz também é geradora desse cansaço que a gente está se referindo aqui. Esse é um ponto muito importante, assim, que vem nesse bojo do trabalhador espírita, né? Vamos pegar qualquer trabalho, mas vamos pegar o trabalhador espírita que tem alguma atividade que envolve uma fé, né? Que envolve uma confiança em Deus. Porque, às vezes, nós planejamos tanto, né? Pensamos em tantos problemas, porque tudo bem, tem que fazer um planejamento estratégico. Beleza, aqui no planejamento estratégico você pensa em possíveis problemas que podem acontecer para poder já antecipar algumas soluções. Isso é muito útil, é uma previdência. Mas a gente tem que entender que se você faz muito isso, eu vou dizer até aberta, rápida, assim, objetivamente falando, muitas vezes a estratégia das trevas, de espírito obsessor, para lhe perturbar e não dar seguimento ao trabalho, porque não é possível que um trabalho no bem, né, que tem toda a chancela espiritual, não consiga andar à guisa apenas de organizar, apenas de planejar. Não é possível que você não consiga dar o primeiro passo. Se você não está dando o primeiro passo, não é possível que seja um trabalho totalmente no bem, né? Porque o trabalho a estratégia, a gente vê dos benfeitores, é assim. E aí, a própria Joana de Ângeles, né? A oportunidade de... em outra mensagem, ela coloca assim, os conselhos que você receba são guias, são guias, mas não são soluções definitivas, são rotas para você caminhar, né? Mas não é uma solução passo a passo, porque o passo vai sendo dado com o caminhar, né? Caminheiro não há um caminho, o caminho se faz com o caminhar. Então tem algumas coisas que você vai navegando e ajustando a vela para poder saber. Então eu vi agora mesmo na abertura do Centro de Saúde Mental, Joana de Ângeles,
tive a oportunidade de ver assim essa orientação especificamente da boca da benfeitora através do Divaldo, basicamente dizendo isso: meu filho, as coisas vão começando, vamos começando, quando você vai vendo, as coisas já foram. As coisas já foram. A gente vai fazer obras sociais e aí as pessoas às vezes querem fazer toda a estrutura física para depois começar a obra. Quando começa a obra, você não tinha nenhum jeitão de como fazer. Às vezes precisava de uma outra sala, de menos sala. Vi até, por exemplo, se mudar para uma nova casa. É curioso, você pode fazer a reforma antes de se mudar e às vezes você pode fazer a reforma depois, né? É curioso que eu já passei por essas experiências duas. As duas têm seus prós e seus contras. Mas quando você está morando na casa, você se apropria da casa. E meio que você sabe qual o local que você gostou, qual o local que você vai ficar mais. Você pode fazer algo mais, digamos assim, moldável, sabe? Então, acho que esse é um ponto importante que você traz, que eu tenho pensado também, de planejar, mas não a tal ponto de o trabalho não começar, se o trabalho tem uma chancela e você sabe que tem. Então já foi dito, há uma confiança. Então a gente tem que começar as coisas e ir indo, porque se exaure antes do tempo. É como se exaurisse assim, Ana, apagando fogo apenas, tá? Apagando incêndio. E os fogos apenas são assim, às vezes isso que você falou, às vezes são imagens, né? Eu me recordo de não foi nem trabalho espírita, foi um trabalho de um acadêmico, assim, em que eu fui assumir a gestão de uma atividade, né, poucas gestões que assumi, mas fui assumir. Aí eu lembro que o antigo presidente, ele é muito perfeccionista, é uma pessoa ótima, mas às vezes o ótimo é inimigo de si mesmo, né? É E aí, inimigo do bom. aí ele passou todas as coisas, olha, mas tal, tal, tal. Questão de contas, né? Mas eu sei que a pessoa é honesta, confiável, tudo. E aí eu brinquei assim, mas olha, passou pelo teu crivo. Aí ele brincou, ele assim, passou. Ah, se passou pelo teu crivo, tá passado. Porque o teu crivo é alto, né? E, e aí eu falei, fica, não, mas olha. Aí eu falei, não, você quer que eu cheque? Tudo bem, eu vou checar. Mas eu vou checar mais para lhe acalmar do que porque eu preciso checar. E aí, às vezes, a gente. Então, assim, ele se sobrecarregava muito, né? Isso, porque a gente, às vezes, a gente checa, assim, fica tão pensando no problema que fica um tanto quanto paranoide. Um tanto quanto paranoide. Não, mas pode fulano ver, pode ciclano ver, pode vir tal inimigo. Tudo bem, a gente tem que pensar nas trevas, quais são os argumentos, mas se você pensa tanto nas trevas, você esquece da luz, né? É Se você verdade. pensa na estratégia das trevas, você esquece da estratégia da luz. Então, mais uma vez, eu acho que Joana fecha muito bem essa mensagem quando ela coloca o pai até hoje trabalha, para a gente entender que existe uma operação de Deus no universo. E se nós estamos vinculados a uma causa espírita, a um trabalho espírita, a gente confia que o espiritismo vem de Deus, que afinal de contas a gente confia nisso, a gente precisa também lembrar dessas coisas práticas no nosso trabalho diário, porque senão ficaremos sobrecarregados, não pelas aflições naturais, como ela colocou, olha, o cansaço, né, acaba sendo inevitável por causa dos fardos, que são inevitáveis. É inevitável a aflição no caminho, mas algumas aflições são evitáveis a partir dessa postura que a Ana colocou muito bem e que a gente está desdobrando, né? E aí eu estava aqui pensando também que ela diz assim para a gente agir com alegria. Então, eu fico pensando assim, a gente costuma associar trabalho a fardo, peso, né? Por que o seu trabalho não pode ser feito com alegria? O que está faltando para você tornar o seu trabalho um local de abastecimento, de alegria, de bem-estar? Por que você está tão conectado à falta? Por que você está tão conectado com a exaustão? Pode ser uma alta expectativa, pode ser que você idealiza tanto que você não consegue se abastecer com o que seu trabalho te dá, sabe? Porque a sua cabeça, o seu olho, está num outro lugar. E aí você não está com a sua alma presente para se abastecer do que está aqui. A gente fala de gratidão, né? A Joana tem um livro só sobre gratidão, para poder ajudar a gente a identificar assim, se a gente puder reconhecer as bênçãos divinas que estão presentes mesmo nas circunstâncias difíceis,
Se a gente não reconhecer isso, a gente não consegue receber, portanto, a gente não se abastece. Então, se a gente reconhecer que às vezes você está diante de uma coisa tão difícil e você tem que continuar prosseguindo, cuidando, dando conta, mas tem ali alguma bênção que eu posso reconhecer como sendo para mim e me alimentar dela? Então, presta atenção se você não pode reconhecer alguns pontos de alegria, mesmo se a tarefa que você está envolvido seja uma tarefa de longo prazo. Outra sugestão prática dela, né? Muda de atividade. Interessante. É como se fosse mudar o foco. Às vezes você fica pensando só numa coisa, quer seja espírita, quer seja problema de casa, muda o foco, né? Isso dá uma arejada, porque dá um outro tom, sai daquele monotom, monocórdico, monotema, e vai para outro tema, dá uma arejada. E a intuição vem muito assim, né? Não vem a intuição, quer seja mediúnica, quer seja uma intuição mais do material psíquico que a gente já tem, ela vem muito quando a gente relaxa, né? Quando a gente solta, né? Pensa, depois quando está fazendo outras coisas. Aí falava-se do ócio criativo, os gregos gostavam muito disso, né? O ócio criativo, o ócio que dá espaço, o ócio que é um relaxamento que solta para poder ser habitado por outra ideia. Aí é totalmente o oposto do que ela está colocando, que é o luxo do repouso exagerado, né? O repouso exagerado não é o ócio criativo, é o ócio não criativo, porque é exagerado, porque toma na negligência, né? Toma nesse desleixo que a gente estava colocando anteriormente, né? Isso. Ana, um outro ponto para a gente ir caminhando para o final é assim, com método e ritmo, conseguirás o equilíbrio psicofísico de que necessitas para não te renderes à exaustão. Os 2 pontos aí que meio que resume a fala, não é que não tem que ter um método, não é que não tem que ter uma previdência, mas quando ela coloca ritmo, ele se dá com a continuidade. Vou pegar o termo técnico, certo? Método. Quando eu vou fazer um artigo científico, uma pesquisa científica, eu tenho que estudar muito o método, né? E o estudo do método, a metodologia, é algo meio estático, né? Porque quando ela vai para a prática, ela deixa de ser o método e passa a ser a experimentação. Então, o método é pensar na arquitetura, planejar, mas o ritmo significa que a gente tem que estar fazendo algo, né? Ritmo é de música, ritmo vem de movimento, ritmo. Então, acho que é bem interessante que ela coloque essas 2 palavras, porque geralmente Joana não usa as palavras à toa, né? Ela usa palavras cirurgicamente falando. Né? Então, o que você está falando de ritmo, eu pensei assim, você precisa descobrir qual é o seu ritmo, né? Que a gente quer, às vezes, adotar o ritmo que é do outro, ou o ritmo de quem fazia antes de mim, ou eu quero mostrar um ritmo melhor do que alguém. Então, qual é o seu ritmo? O que traz para você energia, ânimo, né? Então, qual é o meu ritmo de trabalho? Qual é o meu ritmo de estar ali junto àquela tarefa? Qual é o meu ritmo na minha vida? Porque, às vezes, a gente, quando começa a prestar atenção nisso, a gente se acha lento, ou se a gente é acelerado, a gente acha que os outros são lentos. Então, assim, procura olhar o seu ritmo, veja se não é ele que está te trazendo esse cansaço, ou se está faltando o ritmo para o seu trabalho também. É muito importante você descobrir isso, para você poder estar de uma maneira mais equilibrada naquilo que você está envolvido. Exatamente. Ritmo, não, ela não quis dizer rapidez, né? Quis dizer ritmo é uma coisa mais genérica, uma propriedade, cada um tem. Tem um adágio e tem um presto. Tem um lento e tem um rápido, né? É verdade. Ana, para mim, esse parágrafo acaba sendo uma centralidade da coisa prática, né? Com método e ritmo, conseguirás o equilíbrio psicofísico de que necessitas para não te renderes à exaustão. Para você, Ana, qual é que te salta aos olhos assim a guisa de conclusão, né, que te cala mais ao coração? Não, eu vou deixar como conclusão a última frase, que ela diz assim: age sempre com alegria e produze sem a perturbação
que o cansaço proporciona. Alegria, minha gente. Alegria de trabalhar, porque Deus não para de trabalhar porque Ele produz com alegria, né? Então, que a gente possa sintonizar também com esse estado de humor que traz para a gente muito ânimo para prosseguir sem cessar. Beleza, Ana. Então, muito obrigado por essa reflexão cirúrgica, né, dentro da Joana de Ângeles. E a gente volta, vamos conversar, eu e Ana, outros temas de episódios diários, tá bom? E a gente volta a conversar. Ana, muito obrigado, que você fique em paz. Obrigada a você. E todos aqueles que nos assistiram também.